Olá, muito bom dia! Tudo bem com você? Eu saúdo você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Hoje é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, domingo em que o nosso Senhor Jesus ressurge dentre os mortos. E isso é motivo de alegria para nós, porque com isso, crendo nele, nós temos a vida eterna, nós temos um perdão de pecados, um motivo muito grande para louvarmos a Deus, não é? E eu tenho certeza que você aprendeu boas coisas agora na escola dominical. Por isso, vamos dar continuidade no estudo da semana anterior, tudo bem? Nós vamos lá para o primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. O tema de hoje é o julgamento de Salomão. Nós vamos continuar aquilo que nós já vínhamos estudando na semana anterior. Mas antes de nós prosseguirmos, vamos recapitular um pouquinho só. Você se lembra que a semana passada, no início do capítulo 3, nós temos aquela passagem em que Salomão, lá em Gibeão, teve um sonho com Deus. E Deus apareceu a ele no sonho, dizendo para que ele pedisse o que quisesse, que então ele realizaria. E a gente vê que Salomão, tendo tudo e podendo pedir qualquer coisa, pediu algo muito especial. Ele pediu para que Deus desse a ele um coração compreensivo, que desse a ele condições de separar aquilo que é bom daquilo que é mal. Ele pediu para que Deus desse a ele sabedoria para poder julgar o povo de Deus, o povo eleito, para poder governar sobre aquele povo. Ele não pediu algo para si. Ele não pediu algo que fosse particular dele. Ele não pediu algo que fosse egoísta, mas ele pediu algo maior do que ele mesmo. Esse pedido agradou a Deus, nós vimos isso semana passada. E Deus se alegrou tanto disso que disse a ele: olha, Salomão, eis que vou fazer como você me pediu, e até o que você não pediu eu vou te dar. Glória, poder, majestade, vou te dar aí uma vida próspera, se andar nos caminhos que andou seu pai. E aí então Salomão acorda. Depois disso nós temos o fim, quando ele retorna para Jerusalém, oferece sacrifícios a Deus diante da arca e dá um banquete para os seus homens, para os seus guardas. E aí a gente tem a segunda parte desse capítulo, que é muito especial. Vocês não imaginam, é agora que Salomão vai ser testado quanto à sua sabedoria. E de repente, enquanto ele estava sentado no seu trono, eis que duas mulheres pediram audiência com o rei. Ao receber as duas mulheres, então, Salomão pede para que elas falem o problema delas, o que estava incomodando elas. E essas duas mulheres, a primeira passa a dizer que ela teve um filho e que ela morava junto da outra mulher, que também, após 3 dias, também teve filho. Então as duas eram mães recentes. Porém, a segunda mãe, por distração, por um descuido, infelizmente acabou com o seu filho morto. O filho recém-nascido havia morrido nos braços da segunda mãe. E na noite, essa segunda mãe, secretamente, havia tomado o filho da primeira mãe, que estava vivo, e trocado com aquele que estava morto. E então, quando essa primeira mãe que estava relatando o problema acorda pela madrugada para amamentar o seu filho, ela percebe que ele está morto. E é só no dia, pela manhã, que ela vai notar que o filho que ela estava nos braços não era o seu próprio filho. E então, ela começa a dizer: o filho que está com ela, com a segunda mãe, é o meu filho. Já a segunda mãe dizia exatamente o oposto. Dizia que não, que ela estava mentindo e que o filho que estava no braço dela era o filho dela e o morto era o da primeira mãe. Que confusão, não é? E é bem assim mesmo que o rei diz. Vamos dar uma olhada lá no capítulo 3,
verso 23. Você já está com a sua Bíblia na mão, aberta, né? Capítulo 3, verso 23. Diz assim Salomão: Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra: Não, o morto é o teu, e o meu é o vivo. Disse mais o rei. Aqui, só um pouquinho, antes da gente continuar, nós vamos ver que Salomão está pensando com ele mesmo como resolver esse problema. Ele não estava presente para saber quem estava dizendo a verdade. Mas Salomão era um homem sábio porque recebeu a sabedoria de Deus. Aquela sabedoria que ele havia pedido para poder julgar sobre o povo. E olha o que ele vai dizer. Ele pede: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. O verso 25 vai dizer o seguinte: Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo e dai metade a uma e metade a outra. Ele resolve o problema. Vamos partir a criança no meio. Você deve estar pensando: que doideira. Como que essa criança vai sobreviver? Pois é, o rei usou dessa lógica, dessa sabedoria, porque ele tinha algo ali a captar. E é então que quando um dos seus homens vai partir a criança ao meio, a primeira mulher, desesperada, se ajoelha e pede: Não, não, meu rei, dê a criança a ela. É melhor ela viva do que morta. Já a outra mãe disse: Nem eu e nem você. É melhor que cada uma tenha uma parte mesmo. Nem meu, nem seu. E é então que o rei percebe que quem diz a verdade é a primeira mãe, porque ela manifestou o seu amor de mãe, o amor materno, verdadeiro, querendo preservar a vida da criança, ainda que não estivesse com ela. E o rei então decide que a criança ficaria com a primeira mãe, que relatou a história. Com isso, jovenzinho, jovenzinha, Israel viu a sabedoria de Deus no julgamento de Salomão. E agora nós vamos para os aprendizados de hoje. O primeiro aprendizado, que você, que eu, nós devemos saber, é que mentir é errado. E ponto. Não há mentira correta. Não há aquela mentira boazinha. Mentir é errado em todo o tempo. Há certas situações em que é necessário ponderar a respeito, onde é necessário preservação de vida. Nestes casos há exceções, mas fora exceções, presta atenção, jovenzinho. Presta atenção, jovenzinha. Mentir para o papai e para a mamãe é feio e tem perna curta. Certamente a segunda mãe que estava mentindo passou maus bocados por causa da sua mentira, além do vexame e da vergonha diante do rei e do povo. A segunda, e essa é muito interessante, é que para que você possa tomar boas decisões, decisões sábias que procedem de Deus, a sabedoria que vem de Deus, é necessário que você esteja em comunhão com Deus. É necessário que você esteja com comunhão com a palavra de Deus. Você tem estudado a Bíblia, jovenzinho? Pois é necessário que você estude bastante a palavra de Deus para saber o que Deus quer. E com isso você vai ganhar a sabedoria de Deus, porque é Deus que está te instruindo a fazer as coisas. É assim que Salomão buscou a Deus. Conhecendo a vontade do seu Senhor, ele pede aquilo que Deus queria que ele pedisse. E mais do que isso, ele pede algo sincero, que Deus se agradou, porque conhecia a Deus. Você conhece a Deus? Vamos estudar mais a palavra dele. E por fim, ações justas que nós tomamos aqui, neste mundo, ações boas, que são percebidas, glorificam ao nosso Deus. Deus se agrada das suas ações, mas quando nós agimos corretamente, Deus se agrada das suas ações corretas, tá, jovenzinho?
Deus não se agrada, por exemplo, da mentira. Deus se ofende dela. Mas quando você diz a verdade, e quando essa verdade ela é percebida pelos demais, Deus é glorificado com isso. Como é bom poder dizer, agir de alguma forma e o povo que está ao seu redor, os seus amiguinhos que estão ao seu redor, perceber que as suas ações foram movidas porque você tem um coração segundo o coração de Deus. Como é bom poder dizer, olha só, aquele jovenzinho fez a coisa certa porque ele tem comunhão com Deus, porque ele tem a sabedoria de Deus. Olha o último verso do capítulo 3, o que diz, verso 28. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Lembre-se sempre disso. Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor, o respeito a Deus é o princípio da sabedoria. Mas aqueles doidos não querem nem saber disso. Seja sábio, jovenzinho. Ande com Deus, tenha comunhão com Ele. E por hoje ficamos por aqui. Eu espero em Deus que nós tenhamos a oportunidade de estarmos juntos a semana que vem também. Um bom domingo na presença do nosso Deus, se lembrando da ressurreição do Filho de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Até mais!